Glória a Deus, né? Aleluia, né? Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Filho, né? Eu tô nessa noite, eu tô feliz, né? Né? Porque Deus é bom. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, né? Mas uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para você, né, irmãos? Deixa eu ligar aqui a outra luz para dar uma iluminada. Estamos aqui nessa noite para falar, né, sobre, né, entendeu? Uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, porque Deus, ele é bom, né, a todo tempo, né, e o diabo não presta. E eu quero trazer... Eu falei isso pra você, irmão, porque eu não queria te abalar, mas muita gente chegou pra mim... Eu quero trazer a memória, né, trazer a existência, né, aquilo que existe, né, irmãos, porque basta cada dia o seu mal, né, basta cada dia você viver, né, basta cada dia você viver, porque na vida é assim, né, eu, você, nós, a gente só vale o que a gente tem, né, irmão? Cicatriz virou. Você só vale o que você tem, tá? Ou você só vale o que você é, tá? É desse jeito a vida, né? E sempre será. A vida você vale o que você tem a oferecer. O que você tem a oferecer? O que você simboliza para essa pessoa? O que você é? Né? Conheci gente, irmãos. Eu conheci gente que não respeita quem eu era, quem eu sou, respeita quem eu era, né? Então a vida é assim mesmo. Você vale o que você tem para as pessoas. Você vale o que você é para a pessoa. O que essa pessoa vai ganhar? O que essa pessoa vai ter fechando com você, andando com você? Então não é o que você é, o que você tem a oferecer. Seja no mundo gospel, seja em qualquer área da sua vida. Você só vale o que você tem. E eu, como profeta, descobri isso. Enquanto o Bispo Felipe estava com o ministério, estava com a igreja, era Bispo Felipe para cá, Bispo Felipe para lá, não tem nada. Eu estou dizendo que a menina, ela vale o que ela tem. Mídia, né? Ela tem uma mídia, ela tem fama. Então você vê que todo mundo quer tirar foto, quer fazer vídeo com ela, porque eles estão atrás, irmão, de holofortes. Eles estão atrás daquilo que vale, entendeu? Porque na vida você vale o que você tem. Na vida eu só vou valer o que eu tenho para oferecer. Eu não vou valer o que eu sou, eu vou valer o que eu tenho para oferecer. E na vida é assim, a gente vale o que a gente tem. Você vale o que você tem. Você não vale o que você é. Por isso que a Bíblia, ela é bem clara, né? O que Jesus valia naquele momento para Judas? 30 moedas de prata. O que os irmãos de José venderam ele? Porque você vale o que você tem, não vale o que você é. Não vão respeitar você, vão respeitar o seu resultado. Não vão respeitar o que você acha que a seleção gosta do Henrique, não. Mas quando o cara entra em campo, tem resultado. Quando o jogo ele entra, ele deixa uma... Então você vale o que você tem. Você não vale o que você é. Você vale o resultado que você deixa. Então é normal. Por isso que Jesus disse: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem como ofuscar. Não tem como você ofuscar. Não tem como você tirar o brilho de quem nasceu para brilhar. Não tem como você mudar o que é o destino é implacável. Você nasceu para vencer, eu nasci para vencer. Vão tentar me derrubar, vão tentar me reparar, mas eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. E sabe o que mais mata, irmãos? É quando olham para você e dizem assim: achei que ela tinha parado, achei que ela tinha desistido,
Mas quando olham para você e vê a potência, vê o que você não consegue enxergar. Porque ninguém te dá credibilidade. Porque ninguém fecha contigo. Porque ninguém é teu amigo. Pergunta para mim. Por quê? Porque eles sabem o que Deus tem para você. Eles sabem quem você é. Ah, bispo. Ah, profeta. Eles sabem. Você acha que não sabe? Claro que sabe. Você acha que querem ver você de pé? Você acha que estão felizes com o seu resultado? Você acha que estão felizes de ver você de pé? Você acha que alguém quer ver você bem? Não, ninguém quer ver você bem. Você vale o que você tem a oferecer. Você vale o que você é. E ao longo da vida eu fui descobrindo isso. Porque entenda, irmãos, na vida a gente só vale o que a gente tem. Você só vale o que você é. Quem é você no momento? O que você tem? Poder? Sua influência. Quem é você? Então eu como profeta, né, da casa do Senhor como bispo, eu digo para você, né, graças a Deus estamos para inaugurar o nosso ministério, a nossa igreja, né, na ilha, ali no bairro em Vasconcelos, vamos inaugurar a nossa igreja, né? Então você vale quem você é. É o que eu ensino para minha esposa, é uma pregadora, todo dia ela tem agenda, irmão, de segunda a segunda. E eu falo para ela, você não vale o que você é, você vale o que você tem. Porque o mundo, ele é desse jeito. A gente vale o que a gente tem. Tu acha que vem atrás, você acha que os que vêm atrás de mim, vêm atrás do bispo Felipe? Não, eles vêm atrás do que eu posso dar para eles. Eles vêm atrás porque sabem que aqui a minha boca vai falar. Porque sabe que eu sou um profeta. Né? Esse dia quem teve aqui na minha casa foi a Rose Nascimento. Aí você acha que eu... Não, é porque sabe que o que eu falar vai se cumprir. Porque, infelizmente, eu sou profeta. Então você não vale o que você tem. Você vale o que você é. Ah, profeta... Porque a vida, irmãos, na vida, tudo tem o seu valor. Você vale quem você é, o que você vai, onde você vai. Né? Às vezes, eu vou numa igreja ministrar, que é raro, porque eu não gosto de me misturar, né, irmãos, com a igreja. Eu gosto de ficar no meu canto. Sou pastor para o meu povo, sou pastor para a minha igreja. E penso assim, irmãos, cada um tem seu ministério, cada um tem a sua vida de obra, né, a sua vida, seu ministério, cada um dirige a igreja, o ministério que acha que tem que ser dirigido, né? Então, assim, você vale o que você tem a oferecer, né? Eu vou valer o que eu tenho a me oferecer. Ah, profeta, você não, a gente só vale o que a gente tem. Só vale o que a gente tem, irmão. Só vale o que a gente tem. Né, passei por esses dias, né, eu trabalho de cozinheiro, né, tive uma queimadura de 3º grau no pé, né, irmãos, a panela de água, tô aqui falando no PC, né, parece não, mas eu tô no PC Game. A panela de água, ela virou em cima do meu pé, irmãos. Tive uma queimadura de 3º grau, né, fui parar na época, fui parar agora esses poucos dias, fui parar dentro do Lourenço Jorge, tive que tomar morfina e tramol, porque tive uma queimadura de 3º grau no meu pé. Aí tô encostado, tô no INSS, né? Fui pro INSS, mas rápido, que graças a Deus em 20 dias tá sarando. Mas pensa numa dor insuportável, irmãos. É queimadura de 3º grau. Pensa numa dor insuportável. Aí entendi que não foi a queimadura, né, irmão? Porque coisa que eu faço há 17 anos foi a mão de Deus, né, irmão? Me parando, porque quando a gente passa a idolatrar o trabalho, né, irmãos? A idolatrar o trabalho, amar mais o trabalho e esquecer um pouco da obra, Deus, ele tem que dar aquele despertar na gente, né? Você é da obra, você é do altar. Só que o que vai me chamar a atenção, irmãos, você vê, né? Meu teclado tá ali, né? Parado, tem o teclado, tá a bateria, tá tudo guardado. Mas graças a Deus, né? Quando a gente vê, né?
né? Quando a gente vê que você vale o que você tem a oferecer. Então a Bíblia, ela é bem clara quando a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu sempre ensino, irmãos, ensino e explico, né? Porque não basta você confiar nas pessoas. Eu sou um tipo de pessoa que não confio em ninguém, né? Não faço muitas questões de ter amizades ou não, né? Porque quando a gente chega, né? A gente chega a uma certa idade, né? Meus irmãos tem uns irmãos são tudo pastores, né? Eu vim de um ministério que é poderoso, Marco Pereira, que às vezes o povo acha assim, o povo que vem atrás de mim, irmãos, na minha casa, ele acha assim: o Bispo Felipe é muito bom em revelação. Não, eu sou, o meu forte sempre foi libertação. Então assim, sempre fui um cara de ficar na minha, não gosto de amizade, não gosto muito de pessoas, né, irmão? Vivo no meu canto, porque tem o meu jeito, né? E minha esposa já é povona, tem o jeito dela, e eu tenho o meu. Mas nada disso, né, irmãos, interfere, né, no reino do céu, né? Quando a gente conhece o nosso lugar, quando a gente conhece, né, a gente, então a gente tem que ficar, porque não é fácil, né, você buscar, você se santificar, você ter uma vida com Deus. E graças a Deus, irmãos, vou mostrar aqui nos meus canais, né, na ilha de Guaratiba, o tanto de estéreo que gerou, o tanto, mais de 20 mulheres estéreo que não podiam ter filho, advogada, juíza, desembargadora, o tanto de mulheres que gerou na nossa igreja, né? Tivemos uma desavença, não uma desavença, né, irmão? Tivemos uma rebelião, né? Onde eu achei que a loja já tinha ido pro nome da igreja, o cara doou a loja, depois ele pediu de volta, né, na justiça, e a gente perdeu, né? Eu perdi a causa, porque se tu não tem documento e nem 10 anos, você perde, né? Uso campeões. Então, com 7 anos dentro da loja, perdemos a loja, porque o cara doou a loja para a igreja, né? E depois pegou a loja de volta, né? Então a gente tivemos que fechar a igreja da ilha, né? Porque o cara falou que tinha dado a loja para a igreja, só que não doou, né, irmãos? Ele pegou a loja de volta. Mas eu agradeço a Deus, né, irmãos? Por isso que você que é líder, que lidera alguma coisa, se alguém te der alguma coisa, seja terreno, casa, o que for, resiste, coloque no nome, faz ir lá no cartório, no juiz, faz ir lá e... Mas graças a Deus, né, aí estamos esse tempo, né, que eu acho que já faz uns 6 meses eu orando, né, irmãos? Porque eu orando ao Senhor, porque a vida não... Porque quando você é líder, irmãos, né? Quando você é líder, quando você preside, você jamais vai... você não é... Eu costumo dizer, irmão, que não é falta de humildade, né? Mas você não vai procurar uma igreja para membrar, né? Porque depois de você... Se eu fosse ser pastoreado, eu ia para o Marcos Pereira, onde é meu pastor. Lá eu recebi um salário, tinha um grupo de resgate que entrava nas favelas. Então, assim, se eu fosse ser pastoreado, ia para o Marcos Pereira, né? Tem influência e me pagaria para me ser pastor dirigente da igreja. Só que não é isso que eu quero, né, irmãos? O reino do céu, ele é tomado à força. Claro que nós vamos ter no evangelho, né? Vamos ter decepções, né? Porque é normal, né? A gente se decepcionar, a gente se ferir com as pessoas, né? Porque a obra, né, de Deus, ela traz muitas decepções, né? Traz muitas decepções, né? E é normal, mas graças a... não estou afastado, graças ao meu bom Deus. Tenho 20 anos de igreja, 20 anos, né? Tenho 20 anos, minha família toda é pastor e pastora de Deus e amor. Então, assim, não tô. Acho que a gente posta ali um negocinho ali, mas servimos um Deus vivo. Eu quero deixar uma palavra, para não ficar só nas minhas palavras, né, irmãos? Que
Mês que vem, estou feliz que vamos inaugurar o nosso ministério no bairro. Eu não estou conseguindo ver, cara, aqui no... Vamos inaugurar a nossa igreja. Então é sempre é sempre bom, né? Buscar a Deus. Você tem que entender, irmão. Até quando você perde uma batalha, porque eu perdi a minha causa, né, judicial, né? A loja tive que entregar, perdi na justiça, né? Tivemos que fechar a igreja da ilha. Então, mas agradeci a Deus, irmãos. Agradeci a Deus porque poderia, né, ser pior. Mas graças ao meu bom Deus, né, eu tô aqui, né? Tô aqui cumprindo o meu chamado, né? O meu ofício, né? Porque quando você entende que você tem que cumprir o seu chamado, queimadura não dói ainda do pé, tem recuperação. Quando a paz do Senhor, pastor William Viana, Deus abençoe, meu amigo, né? Paz do Senhor, pastora Gabriele, minha esposa tem lá uma benção, o ministério dela com o esposo dela, Gabriele, eu acho que a pastora Gabriele está aqui. Então, irmãos, vamos inaugurar o nosso ministério, a nossa obra, mas eu tô feliz, sabe? Tô feliz porque a vida ela é sempre uma escola pra gente, né? Por isso que eu digo pra você não confiar em ninguém, pra gente não confiar em ninguém, irmão, não confie em ninguém. Te deu alguma coisa? Te deu alguma coisa? Faz passar pro teu nome, cartório, né? Porque minha maior decepção, irmãos, não foi com ímpios, né? Minha maior decepção não foi com ímpios. Não foi com ímpios, né? Foi com pessoas que diziam que era de igreja. Diziam e nunca foram. Então, quando a gente entende que é melhor obedecer do que sacrificar, quando você entender a fidelidade, o compromisso que você tiver com Deus, Ele vai mudar a sua história. Então, irmãos, você tem que entender. Quem és tu? Quem sou eu? Para a sua vida, para não ficar só em minhas palavras, né? Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Pensa num cara que ama a palavra de Deus, sou eu, né? E eu não gosto. Tenho agenda todo dia, irmão, mas não é meu forte, né? Minhas agendas eu boto tudo para minha esposa pregar, né? Porque uma vez eu fui pregar numa igreja. Me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e assim que eu fui pregar nessa igreja, irmãos, Deus me deu uma revelação, né? Me lembro que Deus falou para mim não pregar, que o culto era revelação e a oração e libertação. Aí me lembro que a mulher morreu dentro da igreja. Aí eu falei, Deus falou para mim não pregar, que hoje é só milagre, irmãos. Foi um culto, eu tenho esse culto gravado, só que nem muitas coisas eu gosto de postar, né? Agora que eu tenho, bati na minha outra plataforma, consegui monetizar o meu YouTube, né? Consegui monetizar, tô feliz. Então assim, tô feliz. Então vamos pro que interessa, vamos falar um pouco da Bíblia, né, de Deus, porque eu tenho uma palavra. Deixa eu paralisar aqui que a câmera é boa, mas a internet sabe como é que é. Vamos lá. Salmo 1 vai dizer assim. Que essa tela, irmãos, ela no alto, então tem que ficar sempre com o rosto reto, né? É porque essa tela de PC, ela é alta, como que diz assim. Salmo 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo a conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo a conselhos. Qual é a maioria dos erros que você, nós cometemos, né? Às vezes você está com uma crise no seu casamento, no seu relacionamento, você veio buscar uma experiência maior. Você veio de ir numa família que o casal é bem estruturado, que o casamento tem mais de 20 anos de casado. Em pessoas estruturadas, você vai em pessoas frustradas e fracassadas. Você vai buscar conselho de uma mulher que nunca teve marido. Você vai buscar conselho de pessoas que não sabem a base, família. Então, você não pode buscar conselhos em pessoas fracassadas, em pessoas que teve mais de 2 homens, mais de 3 homens. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você tem que entender que você não pode, não é qualquer lugar, não é qualquer ambiente, não é qualquer pessoa que você vai se assentar para falar da sua vida, para falar do que você passa, do que você vive. Então, você tem que buscar a orientação de pessoas maduras e espiritualmente. Pessoas que valorizam a família. Você quer ver uma coisa? Uma mulher que é solteira, qual é o conselho que ela vai te dar? Para você largar o seu esposo, que você não merece isso, que você merece coisa melhor. Mas ela mesmo tem inveja da sua vida. Então, um conselho que essa pessoa te der, ela vai destruir o seu relacionamento, dependendo do momento que você estiver vivendo, dependendo do momento que você estiver passando. Então, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Então, valorize a família, valorize os filhos, valorize o seu lar. Crise, irmãos, todo relacionamento tem. Crise, todo casamento tem. Relacionamento todo tem crise, tem luta, tem dificuldade. Todo casamento tem crise. Então você tem que buscar orientações de pessoas espirituais, de alguém que tem uma família, de alguém que tem um esposo, uma esposa, de alguém que sirva a Deus de verdade e valorize isso, família. Então vai dizer, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do seu meio-dia e de noite. Por que na lei? Porque o que é? A lei, ela tem que ser cumprida. Porque a lei, a palavra, ela valoriza o quê? A família. Porque a lei, ela valoriza o quê? A família. A lei é o quê? Os princípios. A lei é os mandamentos. Você vai saber, teu marido pode ser atribulado, mas é teu marido. Sua esposa pode ser complicada, mas é a sua esposa. Então, a tua esposa pode ser maluca, surtada, mas é a sua esposa e é o seu esposo. Então, a lei do Senhor, ela sempre vai valorizar família, homem e mulher, né? E vai dizer, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. No 3, versículo 3. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer vai prosperar. Porque porque diz, será como a árvore plantada ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que é a estação própria? Você não vai viver uma fase. O que é uma fase? Uma hora você está de carro, uma hora você está a pé. Uma hora você está de carro, uma hora você está a pé. Uma hora você está de carro, uma hora você está a pé. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. Uma hora você tem, uma hora você não tem. Uma hora você tá bem financeiramente, outra hora você não está. Você vive sempre uma estação. Ninguém sabe quando é a fase melhor da sua vida. Uma hora você está de carro, uma hora você está a pé. Uma hora você está empregado, outra está desempregado. Então você não sabe qual é a estação, você não tem estação. E se você não tem estação, se você não tem firmeza naquilo, você é alguém que vive a Deus dará. Só que cujas folhas não caem. O que é a folha? A folha é a árvore. O que a folha simboliza? A árvore. O que é a estação? O ano de dar fruto. Então você tem que entender qual é o ano da sua vida. É o ano de chorar? É o ano de esperar em Deus? Mas cuja folha não cai. Tudo quanto fizer, a folha é a aparência da árvore. Você não pode viver uma estação, você não pode viver um tempo, uma fase. Você quer ver uma coisa? Eu já estou sem carro há 3 anos porque eu quero um carro bom, quero um Creta. Quero comprar um carro automático, tenho um pavor de carro manual. Então você não vai viver uma estação, você não vai viver uma fase.
Você vai viver uma estação, você vai viver um tempo, um legado. Você vai viver sempre bem. Você vai ter um carro, mas vai ter condições de administrar e de ter aquele veículo. Você quer ver uma coisa? A pessoa tem um iPhone 14, mas na casa dela não tem uma geladeira nova. A pessoa tem um iPhone 17, mas a pessoa não tem uma cama para dormir. A pessoa não tem uma geladeira boa, um fogão, uma máquina boa. A pessoa não tem nada de bom na vida. É uma miserável, desgraçada, pobre e nua. Vive a aparência. E é isso que está dizendo aqui, cuja vão cair tudo quanto fizer prosperará. Você não vai viver uma vida de aparência. A pessoa tem um iPhone, mas o fogão é velho, a geladeira é velha. A pessoa tem um bom celular, mas é velha, tudo geladeira, fogão. A pessoa não tem nada de bom novo na casa. Vive num barraco brabo, onde as paredes não são nem embolsadas, mas está de iPhone, mas está de celular novo, mas está de mora de aluguel, mas está de carro. Aí você tá de moto, mas tá no aluguel. Porque olha bem, irmão, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer, você vai prosperar. Então, quando você entender que prosperar é você sair do aluguel, que prosperar é você ter sua casa própria, que prosperar é você ter uma vida melhoria. Não é você tá feliz. Eu já vi gente, irmãos, chegar para alugar casa e ficar feliz. Aluguei uma casa boa de 3 quartos, 2 quartos, sala, luz e água, não paga. Irmão, gente fica feliz porque mora de aluguel, porque a casa é boa. Você não tem que estar feliz porque você paga um aluguel. Você tem que querer a tua casa. Você tem que querer mudar de vida. Então vai dizer aqui, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer vai prosperar. Enquanto você não sair do aluguel, você não vai prosperar. Enquanto você não ter sua casa, você não vai prosperar. Enquanto você viver para aparência, tô duro, mas tem um iPhone 17. Tô duro, mas tem um iPhone 14. Tô duro, mas tô portando. Então isso é uma aparência que as folhas vai cair. Eu fui orar numa casa de uma mulher, porque a mulher tinha um iPhone 17. Se você chegasse na casa da mulher, a geladeira era aquela amarela. A televisão era aquela embutida ainda, antiga, que nem existe mais na fabricação. O fogão era marrom. A mulher tinha móveis na casa dela de 2010. A pessoa não evoluiu, mas a internet estava pago. O iPhone era bom. Porque prosperar é mudança de vida. Você querer prosperar, isso não é errado. Você querer ter o do bom e do melhor. Porque entenda, prosperar não é dom. É opção. Prosperar não é dom. Vou repetir de novo. Prosperar não é dom. É opção você querer prosperar. E como eu prospero? Trabalhando. Se você prosperar, você vai poder comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina. Se você prosperar, você vai conseguir comprar tudo isso para sua casa. Tudo isso a sua vida. Mas você tem que querer prosperar. Você tem que entender qual é a fase que eu vivo agora. Então vai dizer, cujas folhas não caem, tudo quanto eu fizer vai prosperar. Você vai ter um carro novo, mas vai ter condições de manter ele. Você vai ter um celular bom, mas vai ter condições de comprar outro. Então, irmãos, o povo está muito focado em viver a aparência. O que Deus disse para Samuel? O que Deus disse para Samuel? Você vê o interior, eu vejo o exterior. Tem pessoas que você vai olhar, vai parecer estar bem, vai parecer que está vivendo o seu momento, que Deus é com ele, que Deus é com ela. Mas o negócio não é o começo, o negócio é o final. Porque o diabo ele não vai respeitar quem você é. Ele não vai respeitar o bispo Felipe. Ele vai dizer, como eu disse, conheço Paulo, sei quem é Pedro, sei, e vocês quem são? Ele sabe o que ele está dizendo? Eu sei que Paulo tem vida com Deus, eu sei que Pedro e Apolo têm vida com Deus, mas e você, quem é? Então nunca busque querer viver uma vida de aparência. Coloca a mão onde você alcança. Eu me lembro que eu vivi uma fase da minha vida, irmãos, mas vivi uma fase da minha vida
que eu falo até com a minha esposa, né? Vivi uma fase da minha vida que minha esposa queria prosperar. Ah, meu sonho é de ter uma geladeira nova, isso, aquilo. E eu falei assim, quer parar quer prosperar? Quer prosperar? Para de comer, de lanchar. Tá gorda pra caraca. Para de lanchar que tu vai prosperar, pô. Que isso, Felipe? Pô. Quer prosperar? Para de gastar. Irmãos, tem 3 anos pra cá, né? Prosperamos. Comprei um sofá retrátil, comprei uma geladeira Verso, né? Inversada. Comprei um PC Game, que é esse aqui que eu tô falando com você, quase 7 mil. Mas quando eu parei de gastar dinheiro com aquilo que é fútil. Meu celular. O Motorola, né? Que eu quero também. Mas quando eu entendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu entendi que para mim prosperar não é um dom, é opção. Então vai dizer assim, e as folhas não caem, né? E as folhas não caem. E tudo quanto fizer, olha que bonito, irmão. E tudo quanto fizer vai prosperar. Irmão, é forte essa palavra, né? Deixa eu botar atrás da câmera, ficou melhor. E tudo quanto fizer, né, vai prosperar. Olha que forte. Tudo quanto fizer vai prosperar. Você não vai viver uma estação, você vai viver um tempo de prosperidade. E por isso que a Bíblia diz assim, e terá para emprestar a muitos, e não tomará emprestado. Você não vai atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus que vão atrás de você. Você vai prosperar, as bênçãos vão chegar nitidamente sobre a sua vida. Você vai poder dizer, Senhor, obrigado, né, por eu ter prosperado, por minha vida, né, ter mudado. Então a Bíblia é bem clara. Cuja folha não cai, tudo quanto fizer, você vai prosperar. Pois que você, a primeira coisa vai prosperar, sai do aluguel. Enquanto você não tiver no sono no aluguel, você nunca vai prosperar. Segunda coisa, ter objetivo e meta. Se você não tem meta, nem objetivo, nem foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Então tenha meta, tenha foco, tenha objetivo. E vai dizer assim, não são assim os ímpios, mas são como moinha que um vento espalha. O ímpio é como? O ímpio é assim, irmão. Uma hora o ímpio tá bem, uma hora o ímpio não tem nada. Uma hora você vê o cara de carro, de moto, tirando uma onda, né? Esse aqui é meu refletor de luz, ó. Uma hora o ímpio, ele é assim. Uma hora o ímpio tem dinheiro, uma hora o ímpio não tem dinheiro, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Então essa pessoa não pode... Você não prospera se você vive uma estação. Você não prospera se você vive uma estação. Você não é próspero. Por quê? Come um arroz, um feijão, uma mistura. Isso não te faz próspero. Isso não te faz rico. Isso te faz ser uma pessoa que vive normal na sociedade, na população. Ele diz assim, pelo que os ímpios não subir... Os 5, olha que, irmãos, eu prego essa palavra lá nessa palavra, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores, é aqui que eu gosto, e nem os pecadores, deixa eu desligar a luz que eu quero que você me veja. Não, ficou feio. Pelos que os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Olha o que diz, irmãos. E nem os pecadores na congregação do justo. Ninguém te tirou da igreja. Você não saiu da igreja por causa de ninguém. Você saiu da igreja porque você já era ímpio e estava afastado. Você saiu da igreja para fumar, para cheirar. O vício tirou você da igreja. Você sempre foi um viciado. Você sempre foi um alcoólatra. Você sempre foi um prostituto. Você sempre foi alguém que não presta, que não quer mudar a vida. Então, para com essa palhaçada de chegar na boca de fumo e dizer, eu era pastor. Você nunca foi pastor. Você nunca foi líder. Você nunca foi liberto. Você nunca foi transformado.
Porque você cair com droga, você é um viciado que estava num centro de reabilitação. Você nunca foi ninguém, você sempre foi um Zé Ninguém. Então vai dizer, pelo que os ímpios não subsistirão, nem os pecadores na congregação. Irmãos, é muito sério, tá? É muito sério. Você vai entender que ninguém tira ninguém da igreja. Você vai entender que a pessoa nunca teve numa igreja. Eu saí da igreja por causa de fulano. Não. A Bíblia é bem clara. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Eles não vão subsistir. Não, o ímpio ele não vai resistir. Porque o coração dele é de ímpio. Ele queria, pode olhar, ele queria estar bebendo, ele queria estar fumando, ele queria estar cheirando, ele queria aquela vida dele de ímpio. Porque, irmãos, eu aceitei Jesus 16 anos de idade. E eu tô com 35 anos. Nunca me desviei, nunca me afastei, nunca tive problemas com nada. Nem com nada. Sou a mesma pessoa, né? Sou a mesma pessoa de 30, sou a mesma pessoa. Então, essa palhaçada de que, for sair da igreja por causa de fulano, você não sai da igreja por causa de fulano. Você está onde você sempre quis estar. Você sempre foi ímpio, você sempre foi ímpio. Você é um desviado, você é um afastado. Você nunca foi de igreja, você ia à igreja. Você nunca serviu a Deus de verdade. Amém? Então, essas coisas, irmãos, que me deixa, né, revoltado quando eu, né, vejo ímpios dizer, saí da igreja por causa de fulano. Para. Saiu da igreja porque você sempre foi ímpio. Nunca foi de igreja, né? Então para de ficar falando que você saiu da igreja por causa de um, de A, de B, que já tá feio. Ninguém tira ninguém da igreja. Ninguém vai me tirar da casa do Senhor se eu não for de lá. O filho não vai sair da casa do pai se ele não quiser. Não vê o filho pródigo? Pai, me dá tudo que eu tenho que eu vou embora. Não era nem época de dividir herança. Mas, como a paz vale caro, e aquele pai decidiu o quê? Vai embora. Tu quer ir, meu filho? Pode ir. Né? Então para com essa palhaçada que te tiraram da igreja. Você nunca foi de igreja. Você era frequentador da igreja. Você que parou de ir à igreja. Você ia em reuniões da igreja. Porque o Senhor conhece, olha, irmãos, mas e diz no 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Você já viu alguém que age igual ímpio? Você já viu alguém que age igual ímpio, que tem uma vida de ímpio, mudar de vida? Por que o ímpio? Porque o ímpio ele começa, irmãos, uma coisa e não consegue, né, irmãos, manter, vamos dizer assim, né? O ímpio ele começa uma coisa, irmãos, e ele não consegue manter, ele não consegue firmar aquele propósito, né? Tudo que ele começa, ele não consegue terminar. E nós que somos cristãos, irmão, não somos assim, né? Nós que somos cristãos, somos a paz do Senhor, Sandra Soraya. Nós que somos cristãos, começamos e vamos até o final, né? Então, assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Tem caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é a morte. O final é o caminho da morte. Tem pessoas, irmãos, que parecem ser amigas, chegam até sorrindo, mas são inofensivas até você dar oportunidade. Quer conhecer o seu inimigo? Dá poder para ele. Quer conhecer quem é essa pessoa de verdade? Dependa dela, dependa dele. Fulano tá com pena do miserável? Se coloca no lugar dele, que você vai ver
quantas maldades ela fez, quantas maldades ele fez. Entenda, cada um tem a luta que merece. Cada um tem a prova que merece. E o fulano isso, aquilo, vigia, irmãos. E fulano fez isso comigo, fulano é isso, não. Não confirmam em pessoas. Não acredite em ninguém, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Desconfie daquela pessoa boazinha, porque os mais bons são os mais ruins. E dessa, eu nunca fiz mal a ninguém. Irmãos, cuidado, porque essa mulher, ela quer destruir o seu casamento. Não coloque sua amiga dentro de casa. Vigie, valorize a sua família. Valorize a sua família. Valorize a sua família. Você sabia que eu fechei uma igreja por causa de uma sapatão em Campo Grande? Essa sapatão, ela era boazinha, parecia ser alguém bom, mas fechei uma igreja por causa dela, irmãos. Né? Iludia as pessoas, dava presente. Eu não suporto, né, essa raça. Mas respeito, porque Deus é amor, né? E Deus manda a gente amar. Mas não é porque você vai amar que você vai ficar. Se valorize, se posicione, se resguarde. Vigie, você não tem amigos. Eu não tenho amigo, ninguém tem amigo. Seu amigo é Deus.